Fala galera do Física Lord, como eu falei com vocês lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, siga aí, @FísicaLord, deixa eu escrever aqui, @FísicaLord. Como eu falei com vocês, nós vamos trabalhar aqui nessa única aula a respeito da física básica e os 3 passos que você deve seguir para nunca mais ser ruim nessa pequena introdução aí à física, que é justamente a física básica. Olha só, a física básica ela trabalha apenas com conceitos simples, por incrível que pareça, conceitos simples. Porém, pessoal, a física básica ela é meio que uma introdução ao ramo científico, podemos imaginar assim. Por quê? Porque vai aparecer várias regras, várias leis, várias equações matemáticas que você, entre aspas, né, precisa decorar para então conseguir passar aqui nessa disciplina. Porém, pessoal, a física básica ela tinha como objetivo te fazer um levantamento geral das teorias da física já estabelecidas, principalmente voltadas aqui à mecânica clássica. Por isso nós temos essas equações aqui: força igual a massa vezes aceleração, equação aqui da velocidade, número de partículas, da lei de Hooke, dentre outras equações aqui. Então, o objetivo da física básica é justamente fazer você compreender de maneira introdutória os conceitos trabalhados aí na física ou até mesmo na ciência em geral. Conseguiu compreender? Esse era o objetivo da física básica. Por isso que ela é ensinada no ensino médio, porque serve de preparatório aí para o nível superior. Então, quando você vai estudar física básica lá no ensino médio, que você acha difícil, tudo bem, é normal, porque é um método que eles utilizam para fazer uma introdução aí ao mundo científico, ao mundo das leis da natureza, e isso é um pouco difícil de assimilar para a gente aí, né? Porque a gente é tão acostumado aí com o cotidiano, que essas coisas que eles apresentam na física básica parecem algo mirabolante, difícil de aprender, mas na real não é. Tudo é questão de prática, né? Principalmente de prática e de convívio. À medida que você vai estudando, você vai assimilando as ideias e quando você vai estudar novos conceitos, você já tem aí as noções básicas desses conceitos. Portanto, você consegue aprender a parte mais avançada mais facilmente. Capite? Então esse aí era o objetivo da física básica. E como de costume, no Brasil, nós temos aí um péssimo desempenho acadêmico no ensino de base. O ensino de base, ele é, vou escrever até de vermelho, ó. Ele é, que é um P, péssimo. Por quê? Porque a forma que nos é ensinada é apenas para a gente aprender as fórmulas, decorar as fórmulas, aplicar aí nas questões e pimba, passamos de ano. Mas quem diz que a gente lembra das coisas, né? Então esse é um dos maiores problemas. Por isso que às vezes você chega no superior e você não sabe nem o que é uma velocidade média para um movimento uniformemente variado. E nem o que ela significa, né? Por que aparece V final mais V inicial sobre 2? Você não sabe disso. Mas tudo bem. Vamos aqui aos 3 pontos principais dessa aula, que são os pontos que fazem você ir mal na disciplina de mecânica básica, de física básica, aliás, que você precisa sanar aí urgentemente. Se você me der aí 20 minutos de seu dia, a gente pode trabalhar todas essas coisas aqui para fazer com que você aprenda a física básica em 3 dias. Isso mesmo. Você vai aprender a física básica em 3 dias, pelo menos os conceitos principais, que vai fazer com que, quando você estudar outros assuntos aí relacionados à física, você saiba desenrolar sem grandes dificuldades. Então essa é a proposta que eu faço para você. Podemos desvendar aí a matemática, o estudo incorreto dos conceitos e a não realização de aplicações aí em apenas 3 dias. Isso é só uma oferta que eu estou fazendo para você. Se você tem interesse, basta mandar mensagem aí no meu número ou responder o e-mail que eu vou mandar para vocês, já que
esse material aqui que eu estou fornecendo para vocês é diretamente para o e-mail. Então você pode responder aí o meu e-mail se você tem interesse em sanar essas dificuldades aí da física básica, esses 3 pontos principais. Eu garanto que nós vamos sanar isso aqui em até 3 dias. Então vamos lá. Qual o problema da matemática básica? Bom, a matemática básica que aparece na física básica está relacionada a variações, por exemplo, ΔS, que é o espaço final menos o espaço inicial. Geralmente se tem essa dificuldade porque você aprende que esse ΔS é apenas um deslocamento, por exemplo. Mas se uma determinada questão te der a variação da posição de uma partícula e a sua posição inicial, você saberia calcular a posição final da partícula sem utilizar a equação horária? Aliás, a equação horária, que é V vezes ΔT, você conseguiria? Tá vendo aí, ó? Você não tem um bom domínio de matemática básica. Por isso você não sabe que, a partir daqui, basta dizer que a posição final é igual à posição inicial mais uma determinada variação. Tá vendo? A linguagem da física e da matemática, elas andam uma ao lado da outra. A física é a natureza e a matemática é justamente a linguagem da natureza. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer um exemplo rápido aqui, ó, só para você ver o que é que eu estou te dizendo. Imagina aí que você tem um eixo X aqui, ó, que é um eixo X. E esse eixo X, olha só a dificuldade, ele se desloca com uma determinada velocidade. Então esse eixo X, ó, ele tem uma velocidadezinha para cá, que eu vou chamar de V. Você tem aqui no eixo X uma partícula que está inicialmente parada em relação ao eixo X, digamos, né? Você que está aqui do lado de fora, digamos que aqui seja seus olhos, ó, seu olho aqui, você vai ver que essa partícula também vai se deslocar com a velocidade v, não é isso? Por quê? Apesar da partícula estar parada em relação a esse referencial, você vê que o referencial está se deslocando, então a bolinha vai estar se deslocando aí com a mesma velocidade do referencial. Isso é muito difícil de se computar mentalmente. Só que com a prática, com a prática e com o convívio, você consegue entender. Quer ver um exemplo disso? Esse exemplo aqui, do referencial que se desloca, enquanto existe uma partícula parada em relação a esse referencial, nada mais é do que uma pessoa dentro de um carro e você fica observando ela da calçada. Olha só, a pessoa está parada no carro, né? Por exemplo, se você entrar no carro junto com essa pessoa, vocês dois vão estar parados. Em relação a você, ele vai estar parado, né? Mas o carro vai estar andando em relação a quem está lá fora. Quando você está lá fora, você vê a pessoa lá sentada na cadeira se deslocando com a mesma velocidade do carro. Simples, não é? Mas em que é que entra a matemática básica nisso? Qual a dificuldade? Por exemplo, quando eu te pergunto, se essa bolinha aqui, se essa partícula, ao invés dela se deslocar puramente com a velocidade do carro, imagina que ao invés de um carro você está vendo um ônibus, e você vê um rapaz jogando, sei lá, jogando R$ 1 para o outro rapaz que está numa certa posição. Digamos aqui que tem um rapaz aqui na traseira do ônibus e um rapaz lá na frente. Ele então joga essa moeda, né? E essa moeda vai se deslocar, ó, com a velocidade u para aqui, para esse outro rapaz. Quem está lá do lado de fora vai ver o quê? Matematicamente nós teríamos aí umas contas muito doidas, né, de referencial fisicamente, né? Mas quando você entende matemática básica, você sabe, ó, que além, ó, é como se você tivesse uma velocidade resultante, ó, além da velocidade do ônibus, v, essa pedrinha se desloca com a velocidade u. Tá vendo? Ó? Então quem está aqui fora vai ver a partícula se deslocando com essa velocidade resultante. Olha só que legal. Eu não precisei saber de física para resolver isso. Eu utilizei apenas a matemática. Se eu fosse utilizar a física, eu ia falar aqui de lei de inércia, de Galileu e blá blá blá. Mas não, apenas matemática básica.
E se alguém te perguntasse qual a velocidade do carro? Você sabendo que a velocidade que você vê a moeda, por exemplo, deixa eu ver aqui, 10 km por hora. Você vê a moeda viajando a 10 km por hora. Você não sabe a velocidade do carro, mas você sabe que dentro do carro a moeda se desloca a 1 km por hora. Você consegue, utilizando apenas a matemática, ó, isolar a velocidade final e ver que essa moeda, aliás, que o carro se desloca a 9 km por hora, sem utilizar física, apenas a matemática básica. Outra pergunta que pode aparecer é a respeito do deslocamento, como eu falei com vocês, ou de uma determinada diferença. Olha só, digamos que você tenha uma xícara de água e você coloca ela no micro-ondas. Você sabe que a sua temperatura inicial, ó, é de 35 graus Celsius. Digamos que você está no Piauí aí, no interior do Piauí, e essa é a temperatura da água. Quando você coloca no micro-ondas, você vê que ocorre uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Qual a temperatura final? Eu preciso saber de calorimetria? Eu preciso utilizar a equação da calorimetria, que é a energia que vem do micro-ondas tem que ser igual a massa vezes o calor específico do material vezes a diferença de temperatura, T final menos T inicial. Eu preciso saber disso para determinar aí qual é a temperatura final? Não, né? Por quê? Porque com a matemática básica você sabe que a variação de temperatura é simplesmente a temperatura final menos a inicial. Então a temperatura final é a temperatura que ele estava mais a sua variação de temperatura. Olha só. Viu como a linguagem que a gente utiliza é matemática, né? A linguagem escrita, ela está associada à linguagem falada também? Como assim? Olha só, eu tinha uma temperatura, depois eu aumentei a temperatura de um tanto, que é 5 graus. Qual a temperatura final? Claro que vai ser 40 graus, né? Pessoal, só com a matemática básica eu já consegui determinar algumas coisas aí, sem precisar saber de conceitos físicos. Então, pessoal, quando você for estudar física, física básica, por exemplo, a primeira coisa que você deve fazer aliás, a segunda coisa que você deve fazer é analisar a matemática. Se você vê que você não entende muito bem a matemática básica, basta que você faça uma revisão aí de 10, 20 minutos da matemática básica, que pronto, problema resolvido. Então esse é um dos 3 pilares aqui, ó, para entender física básica, é a matemática básica. Se você tem uma boa compreensão da matemática básica, você consegue realizar milagres sem precisar aí de nenhuma loucura de estar partindo aqui da definição física, fazendo conta, aplicando em fórmula, aplicando em conceito, para então determinar essa temperatura final aqui. Capite? Tudo ok? Além disso, pessoal, com a matemática básica você também consegue determinar fórmulas. Por exemplo, aqui, ó, nós podemos determinar uma fórmula para o ΔT. Ó, se é MC T menos T0, isso aqui é justamente o nosso ΔT. Então, ó, ΔT é E sobre MC. Viu? Matemática básica vai te fazer resolver vários problemas sem perder a cabeça. Então, é essencial que você aprenda. Vamos para o próximo tópico. Como eu disse, seria apenas uma aula. Olha só, se uma aula eu já consegui desbloquear isso aí na sua mente, veja lá em 3 dias. Eu tenho certeza, pessoal, que em 3 dias você vai conseguir, inclusive, fazer demonstrações matemáticas, entendendo todo o processo aí por trás da demonstração matemática das equações. Entendendo a física por trás da demonstração também, que isso é essencial se você, por exemplo, quer se tornar um professor. É essencial que você saiba pelo menos isso. Então vamos para o segundo tópico, que é o estudo incorreto dos conceitos. Olha só, esse daqui é um dos graves problemas de você, estudante.
Quando eu era estudante, quando eu participava aí do meu curso de graduação, por exemplo, como era que eu estudava? Eu pegava as anotações aí do professor, pegava as anotações aí do meu caderno, né? Deixa eu desenhar um caderninho aqui, ó. Aqui tá meu caderno. Com certeza você faz isso também. Eu pegava as anotações dele. As anotações dele era só resumida, ó. Escrevia 2 linhas, escrevia uma fórmula, mais 2 linhas, pronto, acabou. Aí tem aí o assunto todinho do mês em uma folha. Olha a loucura que eu fazia. Eu estudava, só o que ele escrevia, fazia os mesmos exemplos que ele fazia em sala e pronto, achava que tinha estudado. Aí vinha um problema que precisava que eu soubesse algumas partes mais avançadas dos conceitos. E aí, quem disse que eu sabia resolver? Eu olhava para a questão, só escutava zoadinho, cri, 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 em meu cérebro. Por quê? Porque eu não entendia nada. Quer ver um exemplo? Ó, vou fazer um exemplo da física também. Ó, imagina que você tem aqui um bastão não condutor, um bastão isolante. Se eu faço aparecer aqui um campo elétrico aqui, ó, de valor E, campo elétrico, o que é que a gente acha que vai acontecer? Bom, as partículas negativas elas vão ser atraídas de um lado, as positivas vão ser atraídas do outro. Tem como você saber disso sem você entender direito os conceitos? E por que não é o oposto? Por que não é positivas de um lado e negativas do outro? Viu só? Se alguma questão fizesse uma pergunta dessa, você que só estudou aquele caderninho do seu professor, você saberia responder? Dificilmente. Se eu acessar o campo elétrico, o que é que vai acontecer aqui? Você vai conseguir saber? Não vai. E se ao invés de um isolante for um condutor, vai acontecer a mesma coisa? Não. Viu só? Existe um grave problema aqui no estudo dos conceitos. Você deve estudar esses conceitos como se estivesse fazendo uma prova de humanas. Você deve focar especificamente nos conceitos. Você lê, tenta entender, tenta fazer aplicações mentais aí. Você mesmo pode fazer essas aplicações. Por exemplo, nesse caso do campo elétrico, você pode pensar, e se for uma pessoa, né? Uma pessoa que é 70% de água, se ela estiver sujeita aí a um campo elétrico, o que é que vai acontecer com ela? Você mesmo pode fazer essas aplicações aí. Você pode, se quiser, fazer algumas pesquisas, estudar também aqueles conceitos que aparecem nos livros. Sempre tem um tópico especial falando de alguma coisa interessante. Os alunos que não gostam de ler aquilo. Mas quando você lê esse pequeno tópico, a sua mente já muda completamente, pessoal. Então é sempre importante você estudar os conceitos e analisar o que está escrito ali. Aplicar no seu dia a dia, principalmente, para você poder visualizar. E claro, essa é a dica mais manjada de todas. Dê aula sobre o que você está estudando. Explique para alguém. Nem que seja para si mesmo, para um boneco. Finja que você está tentando aí ganhar um prêmio Nobel. Tente argumentar a respeito das teorias. Tente formular você mesmo teorias a respeito das coisas. Isso é essencial para você aprender física de verdade. Quando eu vejo aí um problema no meu dia a dia, às vezes acontece, devido a determinadas situações, e eu tento explicar com meus conhecimentos. Nem que esteja errado, não importa. O que importa é que você está fazendo aplicações do que você entende. Quer ver um exemplo? Ó? Esses dias eu estava fazendo uma tapioca e para saber se a panela já estava quente, eu joguei aqui uma gota de água. Ó, joguei uma gota de água. Para minha surpresa, essa gota não evaporou. Ela ficou, deixa eu fazer um desenho plano. Ó, ela ficou assim, ó. Ficou flutuando. Quando eu mexia, parecia que nem tinha atrito. Ela se mexia de um lado para o outro, batia na panela e não evaporava. A explicação disso é o quê? Deixa eu dar o zoom. Ó, próximo à frigideira, como vai ter aqui? Essa foi a explicação que eu pensei. Como vai ter aqui uma grande fonte de energia, né?
e aqui existia partículas de ar, com certeza essa energia está sendo transportada para essas partículas de ar, e elas estão, ó, ganhando velocidade aqui, ó, em várias direções, né? Em várias direções. Só que, claro, para cá não interessa, nem para cá. O que interessa é somente as partículas que estão, ó, colidindo com essa gotícula de água. Ó, elas estão colidindo. E essas colisões, ó, vai manter a partícula no seu lugar. Imagina só, você tem aqui, ó, essa situação, ó. Aí vem as partículas, imagina aí, com a partícula colide, na hora que ela vai cair, uma partícula colide, ela sobe. Quando ela tende a descer, outra partícula colide e assim vai, ó. Aí ela fica assim, tá vendo? Não se move do lugar. Isso ocorre então uma flutuação. E essa flutuação é devido às colisões de partículas de ar com a água daqui do recipiente. Então, você mesmo consegue reproduzir esse experimento esperando aí a frigideira dar uma esquentada boa. Aí você joga uma gota de água. Claro que tem que jogar a uma determinada altura. Sabe por quê? Porque se essa gota tiver muita água e ela tiver uma altura muito grande, ela vai ganhar uma quantidade de movimento grande, né? Então talvez as partículas que vão colidir com ela não tenha quantidade de movimento suficiente para manter ela flutuando. Viu só? Tudo que eu descobri aí, tudo que eu analisei, só com meus conhecimentos básicos de física, não precisei fazer conta nem nada. E foi assim que eu descobri, depois eu fiz uma pesquisa na internet, que realmente era isso que acontecia. Ou seja, se outra pessoa não tivesse estudado isso antes de mim, seria eu quem iria fazer essa descoberta. Tá vendo? Por isso que é importante, pessoal, você aplicar os conceitos. Então, quando eu fui estudar calor, enquanto eu estava estudando calor e temperatura e energia térmica, né? Eu pude entender de verdade o que acontecia nos processos. Então, sempre que havia algum problema semelhante, eu já conseguia assimilar na mente como resolver. Então, esse aqui é um dos problemas principais que você deve sanar. Fazer um bom estudo, um estudo correto dos conceitos. E não simplesmente ler o que o professor escreve e já sair fazendo questão. É sempre bom você dedicar 30 minutos, pelo menos, para estudar aí a fundo os conceitos. E claro, pessoal, você deve relacionar o conceito com a equação matemática que você está vendo. Por exemplo, no estudo de calorimetria, né, nós temos lá que o calor é igual a mc delta T. Aí você tenta relacionar isso com o conceito de calor. Qual é o conceito de calor? É o fluxo de energia, né, devido a uma diferença de temperatura. Viu como faz sentido agora? Como o calor é um fluxo de energia, você representou ele por Q, é energia em trânsito, devido ao quê? Uma diferença de temperatura. Logo você vê, ó, que se não tiver uma diferença de temperatura, a transferência de energia é zero. Além disso, pelo conceito, por exemplo, de capacidade térmica, que é a quantidade de energia necessária para variar a temperatura de uma determinada substância em 1 grau, você também consegue entender outra coisa. Que essa quantidade de energia vai ser maior, quanto maior, né, a capacidade térmica. Mas a sua capacidade térmica é um calor específico, que é uma constante, vezes a massa aí do material analisado. Ou seja, quanto maior a massa, maior também a energia necessária para variar em 1 grau a temperatura. Viu só como as coisas fazem sentido? Como a linguagem ela flui naturalmente? Quando você entende bem um conceito e estuda as equações a partir desses conceitos, se você fizer isso, você não vai ter mais problema nenhum com a física básica. Por isso que eu digo, me dê 3 dias. Vamos conversar. Vamos trabalhar aí 3 dias para resolver esse seu problema na física básica. Se a gente fizer isso, ó, esses 3 dias vão valer pelos outros 5 anos da sua vida. Olha só. Só para você ter uma ideia aqui. Vamos fazer uma continha rápida. Olha só, pessoal. 3 dias. Ó, um dia tem 24 horas. 24 horas tem
uma hora tem 60 minutos, né? Vezes as 24 horas, nós vamos ter, ó, 1.440 minutos por dia. Em 3 dias, vamos ter 4.320 minutos. Desses 4.320, eu só quero uma hora eu só quero uma hora do seu dia, durante 3 dias. Vai sobrar 4.140 horas para você fazer o que você quiser. Tá vendo? Isso no seu dia, pessoal. Isso é no seu dia. Então, além disso, eu tenho que multiplicar esse resultado por 3, né? Então é isso. Você conseguiu ver? Conseguiu compreender? Com pouquíssimo tempo, como em pouquíssimo tempo, ó, para você ver, ó, eu tirei aí 160 horas, aliás, 160 minutos de suas 1.440 horas. Sobrou 4.140 horas? Não, né? Olha, o problema de não saber física básica. Ó, isso aqui é a quantidade de minutos em um dia. Essa é a quantidade de minutos em 3 dias. Então, desses 3 dias, eu só vou tirar 180 horas, pessoal. 180 horas. Que 180 horas aqui? 180 minutos. Vai sobrar 4.140 minutos para você fazer o que você quiser. Você pode estudar, você pode brincar, não importa. Somente em 3 dias, em 180 minutos, você vai dominar completamente. Eu tenho certeza, você é capaz de dominar completamente a física básica. Não perca essa chance, não perca. Pode responder o meu e-mail aí tranquilamente. Por fim, nós temos a não realização de aplicações. Esse é o caso mais grave que você deve solucionar. Eu considero esse o mais grave. Por quê? A mania do estudante de graduação, por exemplo, até mesmo do ensino médio, principalmente do ensino médio, aliás, é estudar apenas o que o professor passa. Se o professor passar 3 questões de exemplo, você só estuda 3 questões de exemplo. Mas, pessoal, isso está completamente errado. Olha só, eu vou te dizer uma coisa. Digamos que você tenha uma semana para a prova. Uma semana para a prova. Eu, com certeza, se você é do nível superior, você trabalha em alguma coisa, você tem outras ocupações. E você só tem aí uma semana para estudar para a prova. Qual o melhor método para estudar o assunto de um mês em uma semana? É fazer questões. É o melhor método para você aprender. Você, uma semana, desses 7 dias, em um dia, você lê o conteúdo. Só tem uma noção geral mesmo, não se preocupe. Em um dia você lê o conteúdo. Em um dia você trabalha a matemática. Em um dia aí você trabalha a matemática. Nos outros 5 dias, aplica em questões. Aplica em questões. Mas não são quaisquer questões, pessoal. No Tipley, no Resnick, você vai ver que tem questões de uma bolinha, 2 bolinhas e 3 bolinhas. As questões que você mais deve focar quando você tem menos tempo é nas questões de uma bolinha. Foque. E depois as de 2 bolinhas. Menos foco. Vou escrever até menor. Olha só, essas questões de uma bolinha vai fazer você aprender de fato os conceitos. Como em um dia você só lê o conteúdo, você já tem uma ideia geral das coisas. Quando você faz as questões de uma bolinha, você aperfeiçoa essa ideia geral e torna ela capaz de resolver problemas simples. Quando você cria afinidade com os problemas simples, você já pode ir para os problemas intermediários, que faz com que você
faça aplicações dos conceitos que você está estudando com os conceitos anteriores. Se você vê que você já está fera, você pode fazer aqui as questões de 3 bolinhas só para brincar. Mas o foco principal, pessoal, são esses dois aqui, em especial as questões de uma bolinha. Então, em 5 dias, você pode estudar isso aqui. Só questões de uma bolinha. Você divide esses 5 dias em... Assim, ó, a cada 5 questões fáceis, a cada 5 questões de uma bolinha, faça 2 de 2 bolinhas. Pelo menos assim. Se você ainda não conseguir fazer as questões de 2 bolinhas, você aumenta. Você faz 6 questões de uma bolinha para depois fazer um de 2, tá bom? Siga nesse processo que você vai conseguir aqui realizar as aplicações de maneira correta. E quando chegar na hora da prova, você já vai ter feito tantas questões que quando você lê a questão que ele passou, você já vai saber do que se trata. Então não vai perder nem tempo raciocinando, você já vai saber o que é que você vai fazer. Então esses são os 3 métodos que eu usei, né, para me formar sem reprovar em nenhuma disciplina e que eu uso até hoje para estudar aí disciplinas novas. Então esse é o nosso guia prático para fazer você aprender física básica do zero, sem ter nenhum problema. Então, a minha proposta é a seguinte para você. 3 dias, 1 hora de estudo por dia. Essa é como se fosse uma mentoria. Eu iria estudar com você durante esses 3 dias por 1 hora, para fazer você aprender a física básica. Mas claro, nós não vamos estudar toda a física básica, vamos focar apenas no conteúdo que você desejar. Foco no seu conteúdo. E a partir desses únicos 3 dias, você já é capaz de estudar para os próximos conteúdos que virão. Isso eu garanto. Então, se você tem interesse, responda aqui meu e-mail que a gente pode conversar sobre como vai ser esse processo. Então, vem comigo, venha ser um Lorde.